Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, turminha do sétimo ano, né? Grande abraço a vocês. Olha, hoje temos mais uma aula. Nós vamos falar aí da produção ao consumo, né? Dando sequência aos temas que nós tratamos até agora. Queria contar com a atenção de vocês durante toda essa aula, lembrando que a sua atividade você vai encontrar aqui, né, no vídeo que você entrou através do link na plataforma. Lá no local da atividade não tem mais atividade, né? Você sabe disso. Lá você só vai responder a atividade, você vai ter que assistir aqui. Nem que você não queira assistir a aula, mas você vai ter que caçar e encontrar a atividade aqui. Infelizmente, não são todos, mas tem alguns colegas que agem, né, como se fossem espertos, né? Que na verdade estão se prejudicando. Não estão prejudicando nem eu, nem a escola, nem o coordenador, nem a diretora e nem os coleguinhas. Está se prejudicando a si mesmo. Mas tudo bem. Vamos seguindo aqui, vamos para a nossa aula, ok? Deixa eu desligar bem aqui meu refletor. Pronto. Deixa eu ligar o ventilador aqui, né? Não tem ar-condicionado, né? Mas tem ventilador potente aqui, né, Alexandre? Oi, beleza. Vamos lá, gente. Vamos para a nossa aula. Desculpe aí. Você já está vendo aí nossa tela principal, né? E eu agora vou ampliá-la, beleza? Botar o meu marca-texto aqui, né? Para ajudar a identificar onde nós estamos. Então vamos lá, da produção ao consumo, né? Você já parou para pensar qual é a origem dos produtos que consumimos, né? Qual a origem dos produtos que nós consumimos? Gente, vamos dar um exemplo aqui. Um iogurte, né? O iogurte, ele não nasce da bandeja, né? Não é uma bandeja, a bandeja que forma cada um daqueles copinhos e os copinhos vão gerando iogurte dentro. Não, não. É uma vaquinha, né? Que é criada, que é tirado o leite, que esse leite vai para a indústria de laticínios, lá se faz o queijo, faz o iogurte, se acrescenta a fruta, né? Ou o sabor, o corante, aí sim nós vamos ter o iogurte, né? Da mesma forma como outros alimentos, né? Tudo depende o quê? Da produção até chegar ao consumo. Então, nós vamos analisar esse caminho aí, né? O que acontece com os mais diversos produtos até eles chegarem em nossas mãos? Boa pergunta, né? Quando bebemos um copo de suco ou comemos uma fatia de pão, olha, o pão é um bom exemplo, né? Por exemplo, dificilmente pensamos na origem desses alimentos, nos caminhos que percorrem até chegar à nossa mesa e nos trabalhadores envolvidos nas etapas de produção e transporte, né? Olha um exemplo aqui, o pão, né? O pão foi um bom exemplo, ó. O pão, por exemplo, você sabe que o trigo, nós produzimos muito pouco trigo. Então, grande parte do trigo que o Brasil consome é importado. O trigo para fazer macarrão, para fazer pão, para fazer biscoito, é importado, principalmente da Argentina. Então, a gente tem que pensar o quê? Ele foi plantado na Argentina, ele foi colhido na Argentina, depois de colhido, ele foi beneficiado ou no Brasil ou na Argentina, né? Ou seja, ele foi para um moinho para virar aquele pó. Depois de virar o pó, ele foi para uma panificadora, né? No caso do pão, para se fazer a massa, para se assar e chegar até nós. Você está vendo aí o caminho? Tem no mínimo aí, ó, 6 etapas, né? Até chegar a mim e a você, ou esse pão, não é isso? Então vamos continuar aqui, né? Todas essas informações indicam como os produtos que consumimos se relacionam com diversos aspectos do espaço geográfico, né? Do espaço geográfico. E aqui pede para observar a fotografia. Olha aqui, ó. Olha aqui, plantação de laranja é uma pequena propriedade agrícola, ó. Os caras estão colhendo, botando na carroça aqui, né? É uma feira livre, né? Onde vai comercializar laranja para a gente consumir. Ou mesmo ele se tornando um suco, né? Embalado numa caixinha e vendido no supermercado.
Ok? Aqui, alimentos in natura. Consumimos no dia a dia, entre outros produtos utilizados pela indústria, tem origem no campo. Ou seja, na maioria, todos os produtos, né? Indústria alimentícia realiza o processamento de produtos agrícolas, ou seja, no caso do café, a torrefação, né? No caso do leite, a pasteurização, né? E pecuária, seleção dos cortes de carne, ou seja, vai abater o animal, vai tirar os cortes, né? O que é o corte, gente? Corte é a picanha, a alcatra, né? Cada um desses nomezinhos é um corte da carne do boi, né? Preparo de laticínio, fábrica de alimentos diversos, como as comidas congeladas e enlatados, biscoitos, molhos, etc., né? Usina de produção de biocombustível, usa produtos agropecuários como cana-de-açúcar, soja, milho, entre outros, para gerar o quê? Combustíveis, né? Ou seja, até o combustível que nós usamos, ele depende do campo, né? Como é o etanol, que é feito da cana, né? E o biodiesel, né? Que um tempo aí era para ser feito até do azeite da mamona, né? Algumas usinas também produzem energia elétrica. Por quê? Porque eles pegam o bagaço da cana, o bagaço da mamona, o bagaço desse produto, queima ele e nesse calor eles geram eletricidade, né? Indústria têxtil utiliza o algodão, né? O sisal, né? O linho para a fabricação de tecidos, roupas, cordas, né? Como você viu no exemplo acima, a relação entre o campo e a indústria ocorre por meio do fornecimento de o quê? Matérias-primas. Ok? Até aqui o que a gente viu? Que no campo, né? Vou botar aqui, no campo, produz a matéria-prima que a indústria, né? A indústria transforma em quê? Em produtos, né? Ok? Então, do campo à indústria, nós temos o quê? A matéria-prima. E a partir da indústria, nós já temos o quê? O produto. Ok? Isso aqui foi só mesmo para ilustrar, gente. Paguei aqui, beleza, a pichação aqui. Ok, essa relação também ocorre com o uso de produtos industrializados no campo, como equipamentos agrícolas, fertilizantes, agrotóxicos, rações, entre outros. Então, é importante a gente ver. O campo, ele faz esse caminho, né, para a indústria, né? Mas a indústria também devolve produtos o quê? Para o campo, como esses aqui que foram citados, não é isso? Ok? Tá, então tá aí. Vamos seguindo aqui. Do campo para o consumidor, passando ou não pela indústria, as mercadorias dependem do quê? Sistema de transporte, né? Esse sistema de transporte, estou marcando aqui para a gente marcar. Eles podem ser rodoviário, né? Quando utilizam rodovias, caminhões, não é isso? Podem ser ferroviários, podem ser fluvial, né? Pode ser marinho, né? E é o principal responsável pela circulação de produtos consumidos no dia a dia da população. Ok? Aqui a atividade que nós temos para vocês, né? Que vocês sabem que nossa atividade não é mais lá na plataforma, ela fica aqui no vídeo e você só responde na plataforma, né? Que infelizmente tem alguns colegas que acham que são espertos e aí a gente teve que tomar essa medida. Então vamos lá. Em sua moradia, você costuma consumir alguns alimentos representados no gráfico? É o gráfico lá
que está na atividade, no capítulo, né? Quais? Você vai dizer se sim ou não. Você vai dizer quais, né? No mínimo 3, que são muitos. In natura ou transformados, né? Você vai dizer se são in naturas ou transformados e quais são in naturas e quais são transformados. Onde vocês adquirem esse produto, né? Você vai dizer onde compra, né? Aí aqui está dizendo para responder no caderno, mas você vai responder na plataforma. Em seu caderno, no seu caderno não, na plataforma, escreva um pequeno texto sobre a importância da agricultura familiar no Brasil, citando e dando dados apresentados no gráfico. É o mesmo gráfico que está lá no livro. Ok? Ok? Então, você vai escrever esse texto e eu já antecipo que esse texto é um parágrafo com pelo menos 7 linhas. Ok? Estamos conversados. Então, vamos para a próxima. Produção familiar no campo, né? Aqui a gente vê crianças montando os próprios pratos da refeição em Campinas, né? Você vê aqui o feijão, o arroz, né? Uma salada, né? Tudo normalmente produzido pela agricultura familiar, né? A maior parte dos alimentos consumidos pela população brasileira tem origem o quê? Na produção familiar, na agricultura familiar, também chamada, né, agricultura familiar, que inclui as atividades agropecuárias, né, ou seja, agricultura e pecuária, o cultivo de plantas e o cuidado dos animais, comandadas e realizadas por membros de uma família no campo. Observe alguns produtos agrícolas que se destacam na produção familiar. Olha aí, ó. Mandioca, né? Olha aí a quantidade que é produzida na agricultura familiar. Feijão, milho, olha aí. O soja na agricultura familiar, o índice é bem menor, por quê? Porque normalmente quem produz o soja em grande quantidade é a agroindústria. O café também, existe muita agroindústria. O milho também, ele também é bem produzido pela agroindústria, a maioria, né? O trigo também, né? E o arroz também. Além da produção de alimentos, a agricultura familiar também é muito importante, pois abrange a maior parte do que? Dos trabalhadores rurais no campo do Brasil, né? Então, por que isso, gente? Porque na agroindústria, gente, existe um uso intensivo de máquinas. Então, onde tem o uso intensivo de máquinas, diminui o número de trabalhadores. Agora, já na agricultura familiar, a maioria das pessoas tem um uso bem menor de máquinas, então são pessoas mesmo colocando a mão na massa. A cada 10 trabalhadores, 7 estão, olha aí, a cada 10, 7, né? Ou seja, 70%, né, na produção familiar. Por sua característica de produção em pequena escala, gera menos impactos ambientais. Ou outra vantagem, menos o quê? Impacto ambiental. Por quê? Porque a agricultura familiar, ela faz pouco uso de agrotóxico, né? Faz pouco uso de fertilizante, ela sacode, né, muito menos o solo, né? Ela consome muito menos o solo, não é isso? Que a grande agricultura comercial, a agroindústria, né? A produção de alimentos sem agrotóxicos, por exemplo, acontece sobretudo na prática o quê? Da agricultura familiar, né? Apesar de a agricultura familiar ser a principal fornecedora de alimentos para a população brasileira e de gerar trabalho e renda, muitas vezes o pequeno agricultor encontra dificuldades para produzir e não tem o apoio necessário para se manter no campo. Isso aqui é fato no Brasil, né? A agricultura familiar ela é muito mal assistida, né? Porque os governos deveriam incentivar, né? Comprar a produção, ou parte ou toda a produção, né? E não é o que acontece.
Por isso, em geral, ações dos governos são essenciais para o desenvolvimento da agricultura familiar. Então, necessita mais ações dos governos, né? Coisas que não acontecem nem nos governos municipais, estaduais ou federais há muito tempo. Para o desenvolvimento da agricultura familiar, com o objetivo de promover o quê? Acesso a terras onde produzir e morar, né? Recursos naturais, principalmente a água, né? Porque onde tem a agricultura familiar, a água é preservada. Instrumentos e máquinas agrícolas, né? Mesmo causando impacto, mas para aumentar as suas produções. Financiamentos para investir na produção, né? Quando ele diz em financiamento, gente, financiamento tem, mas com baixos juros, né? Cursos de especialização e orientação, né? Ou seja, preparar esse agricultor para trabalhar melhor a terra, para produzir mais, né? Sem muito impacto. E o que é meio de transporte para escoar seus produtos. Aqui no Maranhão é muito comum as pessoas terem suas terras, mas as estradas serem de péssima qualidade, a pessoa produz, mas não consegue tirar de dentro da terra. Ou então ela nem produz porque ela sabe que não vai ter como escoar, né? Conhecimento tradicional de agricultor familiar, aliado ao conhecimento de especialista, como agrônomo, veterinário, pode melhorar a produtividade também, reduzir possíveis impactos ambientais. Aqui um curso de gestão para produtores de cooperativa da agricultura orgânica, aqui, né? Ó. Aqui, o acesso à água é importante fator para o desenvolvimento da agricultura familiar. Após a instalação das cisternas, né? A água passou a ser armazenada para tratar os animais da propriedade e irrigar as plantações. Aqui é mais no semiárido, né, no Nordeste, onde falta água. Aqui o governo, praticamente o federal, na maioria das vezes, criou uma política, né, para algumas propriedades dessas cisternas, onde eles passam o ano armazenando a água e quando ela falta, eles vão usar a água dessa reserva, ok? Ok, gente, finalizando mais uma aula. Agradeço a paciência de vocês. E tá aí, 17 minutos, não acabou com a vida de ninguém. É mais conhecimento para sua cachola e para sua vida, ok? Grande abraço, até a próxima.